Powerbomb Brasil, eu sou o Leandro e eu sou melhor que você. E você sabe disso. Fala, galera da Powerbomb Brasil, eu sou o Jeff e It doesn't matter what death is cooking. Fala aí, galera, aqui é o Axel, melhor lutador carioca. Não, brincadeira. Mas então, a gente tá aqui sem mérito nenhum pra querer dizer quem é o melhor lutador da história. Bom, galera, hoje é dia de Powerbomb Cast, após um bom tempo sem gravar. Prometemos agora entregar toda segunda-feira aqui no seu Spotify, seu YouTube ou seu outro agregador de podcast. Esse podcast que é o mais bonito da IWC. E hoje nós vamos tentar definir quem é o melhor lutador da história do Pro Wrestling. Todo mundo aqui, né, tem Meltzer, todos nós somos grandes críticos de luta livre, sabemos, todos os termos técnicos. Eu tô com a minha lista preparada, com vários nomes que eu reuni no longo dos anos, muitas lutas que eu tive que anotar golpes. Cara, tá complicado. Lembrando, isso aqui não vai ser um top 10, hein? É um top 1, hein? Só um lutador pode terminar no final desse podcast. Mas tem uma coisa, né? Tipo, a gente tem que conseguir separar algumas coisas, porque vai ser complexo a gente conseguir ver o nosso favorito. Às vezes o nosso favorito a gente tem que saber enxergar que, tipo, não é o melhor, ou não foi o mais influente. Tem que definir também, tipo, o que é o melhor, sabe? Você está dizendo que o Orange Cassidy não é o melhor da história? Eu já ia falar isso, que a gente tirou o Orange Cassidy da lista exatamente porque seria injusto. Colocar o Orange Cassidy aqui para conversar seria uma coisa assim, tipo, putz, pra que lista? Mas o que define o melhor, sabe? É o mais carismático, é o que mais vende, é o que teve mais lutas 5 estrelas, é o que ganhou mais prêmios, mais cinturões. Que inventou golpes, que inventou promos, que, sei lá, o que é, né? Exatamente. Por isso eu acho que a gente vai começar não falando dos nomes de lutadores. A gente vai começar exatamente por isso. O que para vocês é ser o melhor lutador da história do Pro Wrestling? Começar por você, Axel. O que para você é ser o melhor lutador do Pro Wrestling? O que o melhor lutador precisa ter? Cara, eu acho que o melhor lutador, ele, para ser considerado o melhor da história, teria que ter um equilíbrio entre a habilidade dentro do ringue, carisma e a influência que ele teve na luta livre como um todo. Quanto ele ajudou ou fez parte da história do crescimento da luta livre no mundo. Eu vejo assim, não precisa ser necessariamente o melhor tecnicamente ou necessariamente o melhor talker, tem que ser bom no geral, sabe? O geral dele tem que ser muito bom e muito influente. Tem que ser bom na arte da luta livre, né? Não adianta o cara ter... A arte da luta livre não é sair dando mortal, pular da terceira corda. Isso é só uma parte do que é a luta livre, né? O que o Axel disse é exatamente isso. O cara tem que ter relevância dentro do ringue, tem que ter relevância com o microfone na mão, tem que ter relevância fora dos ringues, tem que ter... eu acho que é uma junção de tudo isso e o que isso gerou para o futuro, né? O resto da história da luta livre, o que isso marcou, o que isso mudou, o que isso trouxe. Eu acho que para ser melhor, esse cara tem que juntar tudo isso aí num liquidificador e sair um suco muito louco. Olha, o Orange Cassidy aqui de novo. E tem um detalhe que eu acho importante, que é a questão da época. Porque não dá para a gente comparar, talvez, um lutador dos anos, 80 com o de hoje, porque hoje a luta livre é outra, né? Hoje os caras lutavam naquela época, defendiam o cinturão toda semana, só que a gente não tem um registro disso. Então, só quem viu e registrou isso na memória, talvez possa dizer o que foi aquilo. Claro que tem alguns registros que a gente pode assistir e tal, mas é igual no futebol, comparar Neymar com Pelé.
Se você colocar o Neymar lá na época do Pelé, o Neymar vai brincar com o Pelé. Mas é claro que isso é um assunto bem delicado, né? Vai ter gente que vai falar que o Messi é o melhor, outro vai falar que é o Maradona, e vai entrar sempre nessas brigas de melhor lutador, e no final, sempre a pessoa vai ter uma opinião que vai ser o favorito dela. Então para você existe o melhor da época, não o melhor da história do Pro Wrestling. Eu acredito que dá para definir um melhor passando por eras, sei lá, realmente dá pra gente, eras foi demais, né? Mas passando por décadas, porque a luta livre, a gente tem que considerar de acordo com o contexto, né? A gente vai citar alguns nomes mais para frente, mas tem lutadores que, com o que eles têm hoje para fazer, eles deixam muito a desejar, e tem lutadores que apareceram lá atrás, com toda a dificuldade que tinha, quando a luta livre nem ainda era consolidada, que os caras já faziam um milagre, era coisa absurda. Então, dá pra gente considerar isso. Qual a qualidade da limonada que o cara fazia com o limão que era dado para ele, ó? O limão não mudou de sabor, eu acho que durante os anos. Eu acho que ele tinha. Mas o público ficou mais exigente. Agora todo mundo quer limonada, você tem que fazer uma limonada suíça, tem que ter ali um leite condensado. Pois é, já tem que fazer uma parada gourmet para agradar os gostos diferentes. Não pode ser num copo normal, tem que ser naquelas jarras, aqueles negócios de vidro bonito, né? Tá certo. Quer ver um exemplo muito, muito bom para isso? Rey Mysterio, ele é considerado o maior cruiserweight, né, do Pro Wrestling, assim, ou na verdade o melhor lutador da história do Pro Wrestling, mas isso muito pela popularidade que ele conseguiu na WWE, conseguiu lutando nos Estados Unidos. Vamos ver o que o Rey Mysterio fazia na época dele. Ele fazia o West Coast Pope, que ele fazia um springboard, dava um salto para frente, dava um flip para frente, e já pegava numa Rankahana, o que era uma Springboard Dragon Rana, o nome do golpe assim, mais técnico. Isso é o que ele fazia. O Rey Mysterio não fazia 450 splash. Daqui a pouco, alguns anos depois, até na época dele também, tinha até esqueci o nome do cara lá da WCW, que já começou a fazer o 450. Lá no Japão, o Thunder Liger estava começando a fazer o Shooting Star Press. Então você vai vendo que vai evoluindo. Hoje em dia já fazem 630. Isso, tem 630 e tem o Ricochet fazendo o Double Rotation Moonsault, que ele pulava, fazia 2 giros no alto antes de cair no Moonsault. Um golpe que ele nunca vai fazer na WWE, porque ele simplesmente iria ser banido da empresa, porque é um golpe que ele sempre se machuca quando faz, né? Então, banido da empresa é maravilhoso. Você foi banido. 10 anos, cara. O que a gente vai estar vendo na luta livre? O cara vai estar, sei lá, vai estar fazendo um triplo moonsault do corner, ele vai se jogar de cabeça e vai quicar no chão. Sério? Como que o cara vai ficar de cabeça no chão? Olha, isso é realmente, a evolução é um negócio muito maluco, né? Porque a gente não sabe para onde ela vai. As coisas vão acontecendo gradativamente, sempre vai surgindo uma coisa diferente. Uma hora, não moda no modo depreciativo, assim, moda. Mas uma hora é legal essas coisas de sair do pin rápido, uma hora é legal golpes mais fortes, uma hora são legais golpes que saem do ringue. Eu acho que existem momentos da luta livre em que uma coisa se sobressai à outra e vão chegando coisas novas. Mas o futuro, cara, sei lá, o futuro pode ser um salto do alto do prédio da WWE. No ringue, cara, eu acho que essas coisas acabam sendo reflexo um pouco da popularização da luta livre, porque, tipo, hoje em dia tem luta livre em tudo que é canto, sabe? 1 milhão de empresas de luta livre, e os próprios wrestlers, eles querem conseguir se destacar. E para você se destacar, às vezes uma das formas que eles encontram é você fazer um golpe diferente. Então, ok, o cara consegue dar uma rotação, então eu vou dar uma rotação e um carpado. Ou então vou tentar dar mais uma rotação em cima dessa. Eu acho que é um modo dos lutadores tentarem se destacar, tentarem
aparecer ali no meio de tanta gente, porque realmente você chuta uma árvore e cai em 3 wrestlers, sabe? Em tudo que é canto. Como é que você faz pra aparecer no meio dessa galera toda, sabe? E tem uma coisa que até o Jim Ross disse, que ele é narrador hoje da AEW, né? Mas ele disse que não é muito fã das lutas com muitos flips, muitos saltos, muito pulo para lá, para cá. Que eles chamam dos flip-flops, né? Parece um chinelo pulando. Flip sheet. Então, e a FTR, né, a antiga The Revival, inclusive eles faziam, né, uma piada com isso, né, sem flips, né? Sem no ficar flip, just pulando. fists. Isso, exatamente. Porque você colocar, por exemplo, uma luta do Ricochet contra o Will Ospreay, contra o Kota Ibushi, contra o Pentagon Jr., lá nos anos 80, o pessoal ia ficar, nossa, pra que isso? Cadê o socão? Cadê o socão? Cadê o socão? Esse estilo de Spot Fest, né? Tipo, eu chuto que isso também. Gente, eu não tô falando aqui, tipo, realmente só no achismo e no que eu enxergo do produto. Não necessariamente sou um grande estudante das artes da luta livre e tudo mais. Sai do nosso podcast, obrigado. Tá, gente, tchau. Mas eu vejo que isso também pode ser esse estilo de Spot Fest também pode ser um jeito de você tentar se destacar, mesmo que acabe sendo, tipo, você apelar para um nicho, sabe? Você vai para um nicho que gosta desse estilo de luta, do estilo Flip Sheet e Spot Fest. Eu também não curto muito, sabe? Eu acho que desvaloriza um pouco e acaba sendo um pouco de encheção de linguiça. Porque qual é a necessidade de, tipo, nesse spot você ter 5 golpes, 4 reversões em um minuto, sabe? Eu acho que acaba sendo muito para digerir e você conseguindo espaçar um pouco mais os golpes, espaçar os spots e fazer com que eles sejam cada um pouquinho mais marcantes, eu acho que você conta uma história melhor. E aquela coisa, você também numa luta, você não precisa mostrar o seu moveset inteiro, sabe? Pô, você não precisa fazer todos os seus golpes, sabe, na luta em 3 spots. Isso eu acho verdade. Fazer todos os seus golpes em 3 spots eu não acho bacana. Mas, em contrapartida, eu acho que ter esse momento de 1000 golpes em 1 segundo, eu acho que também é um recurso muito bacana no meio ali da história. Tipo, os caras estão lentos, tá tudo meio lento, um soquinho ali, um chutinho aqui. Daqui a pouco, aí eles ficaram e falam, você não se pegou, eu não te peguei, a gente não se pegou, hein? Aí continua a luta de novo, sabe? Eu acho que você sabendo utilizar muito bem esse recurso é legal, mas como todo recurso, isso em teatro, vida, luta, todo recurso usado da maneira errada fica horrível, não importa. Você tem que usar o seu recurso no momento certo, no ponto certo ali da luta, no lugar certo, na hora certa, com o oponente certo. Então, é tudo muito bem trabalhado, né? Pra você. Cara, o Axel tem muito mais autoridade para falar isso do que eu e o Leandro, com certeza. Mas, não, você sabe como é difícil você marcar uma luta pra luta ficar legal, tá ligado? Tipo, você tem que saber os momentos como que você quer contar essa história, que momento você quer colocar tal golpe, como que você quer fazer essa reversão. Então, não é jogado, né? Não é, vamos lá. Vamos lá. Sim. Bora lá. Você tem que sentir também qual é a do público, sabe? Porque às vezes o que você marcou, o que você planejou pra luta, não é o que o público vai reagir melhor, sabe? Às vezes você marcou uma luta muito técnica e pode ter gente bocejando na plateia, sabe? Você marcou uma luta que é muito de grappling, de reversão aqui e ali, sabe? Com pouco strike, mas aí no meio dessa luta que você tá fazendo, a plateia tá de boa. Você dá um chop bem dado, a plateia começa... Todo mundo fica, meu Deus, sabe? Bater palma. Então, além de você ter cuidado com a montagem da luta, muitas vezes você tem que estar pronto para se adaptar no meio, né? No improviso. Eu já tenho até uma questão para levantar, aproveitando isso que o Axel falou do público,
Luta livre, a gente pode diferenciar muito fácil do MMA, porque no MMA não importa acima de tudo a técnica. Claro que é importante, mas não importa acima de tudo porque lá existe resultado. Se o cara fez 30 lutas e ele venceu as 30 lutas e ninguém nunca fez 30 lutas e venceu 30 lutas, é um pouco mais fácil a gente definir um melhor, então, porque a gente trabalha com resultado. Mas no Pro Wrestling é um pouco diferente porque a gente está falando sobre entretenimento. Então, se o produto é entretenimento, o melhor talvez seja aquele que melhor entretém. É claro que isso é um pouco abstrato, né? O que é ser o que mais entretém, né? Até quero jogar uma pergunta para o Jeff sobre essa questão de popularidade, já aproveitando que ele fez a vinhetinha, né? O jargão do The Rock no começo. Jeff, o melhor lutador de todos os tempos é aquele que melhor sabe entreter o público? Então, é uma pergunta um pouquinho complicada de responder, porque como a gente disse, eu acho que se a gente responder com certeza, tá errado. E se a gente também não responder, tá errado. Porque eu acho que, para quem que é a luta livre? É pro público. Só que ao mesmo tempo a gente tem hoje, entre aspas, né, luta livre acontecendo sem público. Na WWE um tempão, né, sem público. Então, eu não sei, eu acho que é muito importante. É muito importante você conseguir entreter o público. Eu só consigo assistir luta livre quando eu gosto muito de algum lutador ou de alguma storyline. Então é alguma coisa que tem que me prender ali na frente da televisão para eu conseguir assistir. Se não acontece o que acontece com o Raw, eu e o Leandro, quando tá assistindo junto o Raw, a gente fica extremamente chateado, porque não segura a gente, não prende, não consegue deixar a gente ali preso no produto. Então eu acho que entreter é muito importante, mas não é só isso. Mas tem que entreter. Não pode ser um lutador que, sei lá, só faz golpe bonito, ou só é muito técnico, ou só é muito bonito, se a gente estiver falando de um Axel da vida. Caraca, o cara me desqualificando. Falando não, eu falei que você é muito bonito, só isso. Mas o entreter você pode até levar para essa parte também, porque o Hulk Hogan, quando ele falava para as crianças antes de dormir escovar os dentes e passava essa ideia de herói americano, ele estava fazendo aquilo porque era parte do personagem dele. Então ele usava de uma ideologia como parte do entretenimento. Então, tipo, ainda assim, isso está dentro do entretenimento, ainda que é complicado. O Raw, por exemplo, um show de 3 horas. Em meio de 3 horas tem 800 comerciais no meio das lutas. É uma coisa absurda. Então, a gente fica realmente... você tem que querer muito assistir para poder assistir um programa de 3 horas inteiro. Então, assim, eu diria, agora é a minha opinião, eu diria que realmente não existe outra coisa a não ser o entreter. Eu acredito que se o que está sendo feito não é para entreter o público, entreter não é só no sentido de passar o tempo, mas divertir, causar o drama, fazer ele ficar com raiva, fazer ele ficar triste, fazer ele ficar feliz. Se ele não consegue chegar nessa parte, a luta livre falha. Porque eu acho que a luta livre ela não é nem que ela tem entretenimento, é que a luta livre ela é, acima de qualquer coisa, entretenimento. Sem dúvidas, eu concordo 100% com você. E, tipo, o que você falou da comparação do UFC com o wrestling é realmente muito real. No UFC é palpável, sabe? É calculável quem é o melhor. Só você pegar vitórias, derrotas e a performance do cara. Mas como o wrestling é arte, é a mesma coisa que você perguntar pra uma pessoa, qual é a melhor banda do mundo? E como é que você compara, sabe? Tipo, Katy Perry com Guns N' Roses ou qualquer coisa assim. São ambos muito bons por motivos diferentes, sabe? Então, acaba pegando um pouco no subjetivo. Só que a gente tem que definir. É o que traz mais público, é o que vende mais ingresso, sabe? Mas isso também não quer dizer que o que vende menos ingresso ou o que é um pouco mais de nicho não é tão bom. Ou não agrada tanto quanto. Só
tem um público, às vezes, um pouco mais seleto. Então, é isso, né? O maior tem que ser o mais transformador e o que mais carrega o tipo de entretenimento. Bom, vamos então para aquilo que interessa, que quem é então, afinal, esse lutador, esse cara que é que merece o título de o melhor lutador da história da luta livre? Eu vou citar alguns nomes aqui, fiz uma pesquisa em alguns meios, né, de alguns jornais, alguns sites, né, que elegeram os 10 melhores, os 100 melhores, 500 melhores, para eu vou falar os que mais se repetiram, né? E não tem jeito, o que fica sempre em primeiro lugar na maior das listas, e eu trouxe como exemplo o Bleacher Report, o Collider, Give Me Sport, e muitas outras listas já aparecem na página inicial do Google, que é Stone Cold Steve Austin. Hell yeah. Hell yeah. E aí, Axel? Cara, não tem como não concordar, sabe? O Stone Cold foi uma figura muito, muito, muito importante. Ele carregou a WWE, né, durante a Attitude Era. Foi meio que uma época de passagem de tocha, assim, da época meio que de ouro para a época da Attitude, e foi muito bom, cara. Foi muito bom. Ele era muito carismático, e aquela coisa que a gente falou mais cedo, que você não precisa necessariamente ser o homem dos 1000 golpes, o cara dos 30 flips e tudo mais, para você ser um bom entertainer. O Stone Cold, ele não fazia nada mirabolante dentro do ringue, sabe? Ele tem um moveset relativamente simples, mas ele executava tudo muito bem. E o que chamava mais atenção em relação a ele era o estilo dele, sabe? O carisma, toda essa atitude de enfrentar o seu chefe, de não abaixar a cabeça pra ninguém, e de você quer a coisa, você vai e pega, você vai e conquista, sabe? E todo o estilo super brawler dele, ele foi muito marcante. Marcante demais, né? Ele marcou a geração toda aí, e tanto que até hoje ele acaba sendo sinônimo com a WWE também. Cara, Stone Cold é legal. Stone Cold Steve Austin é legal até falando o próprio nome dele, cara. Falar Stone Cold Steve Austin é uma das coisas mais legais que tem na luta livre. É muito, mano, o cara consegue transcender, assim, dele. Eu acho que ele conseguiu expor um tipo de pessoa que é, que nem o Axel falou, aquele cara que não liga, aquele cara que coloca a cara dele à tapa, que vai enfrentar os seus chefes, e acaba que quase vira uma bandeira, né? Então a galera, surta quando vê o Stone Cold, porque cria nele um sentimento talvez igual, sabe? De ser esse cara, pô, um cara que eu não tenho medo, eu sou igual o Stone Cold não tem medo. Então eu acho que isso também ajuda pra caramba ele estar em todas essas listas, porque é um cara que muitos caras querem ser igual, né? Ele é quase, quando ele aparece nos shows, a galera vibra, porque é um ídolo, né? Uau, é o Stone Cold, cara. Então isso ajudou demais, como o Axel também falou. Não era aquele exímio lutador dentro do ringue, mas, cara, o junto da obra é maravilhoso. O Steve Austin, ele realmente marcou ali os anos 2000, né? Ele, até na WCW, quando ele não tinha essa popularidade extrema, quando ele ainda era... Esqueci agora o nome dele original, mas ele era um discípulo ali do Ted DiBiase, ele ainda tinha cabelo naquela época. Stone Cold, ele já tinha muito destaque, ele já era um cara que, para aquela técnica da época, né, ele era um cara que se destacava, mas não a ponto de ser tão absurdo. Mas ele, quando ele chegou à Attitude Era, parece que ele chegou no momento que foi feito para ele. E ele reinou absoluto na Attitude Era. Não existe outro nome que sobressaia tanto quanto ele. Talvez numa das fases mais populares da história da luta livre, ele foi o líder. Então, a maioria dos maiores críticos de luta livre hoje eram crianças nessa época, ou eram adolescentes nessa época, então eles foram muito marcados. Então, acredito que é muito
comum ver muitas listas ele em primeiro lugar também por isso, por conta da geração que ele alcançou, e não só essa geração, como aqueles que vieram depois, né? Aqueles que nem eram nascidos, mas um pouquinho de tempo depois pegaram a história dele e também se cantaram com quem o Stone Cold é. Até hoje ele aparece, faz um stunner por ano e a gente já fica, caraca, que maneiro. E tem um outro nome que ele é o único outro assim, nome que aparece em tantas listas quanto o Stephen Austin, que é o Ric Flair, na Cleveland, na The Western State, na Sports Illustrated. O Ric Flair ele aparece liderando como o maior lutador de todos os tempos. O Ric Flair ele já é um caso diferenciado, porque o Ric Flair ele não é um lutador comum. Ele é aquele cara que você vai jogar no videogame. A melhor parte dele não é fazer o finisher. A melhor parte dele é ver ele apanhar. É ver ele tomar um soco e só cair 5 segundos depois do soco. É ele ficar perturbando o juiz ou ele implorando para o inimigo dele não bater nele. E a minha esposa assistiu uma vez uma luta dele contra o Goldberg. Ela não é fã de luta livre. E ela assistindo, ela ficou revoltada quando o Ric Flair perdeu. Embora o Goldberg era naquela época dele destruidora. Ela falou, caramba, por que ele perdeu? Caraca, ela não aceitou. Porque a forma que ele envolveu, que ele conseguiu conquistar ela através do estilo dele, apanhando, ele se arrastando no chão, ele chorando, ele se batendo de cabeça no chão, o jeito dele, o Ric Flair é uma pessoa que ele encarnou totalmente o que é o pro wrestling, o que é o entretenimento. Eu acho que não tem outro nome, minha opinião, não tem outro nome que alcançou esse nível como o Ric Flair. E olha que louco. Eu já acho que se houvesse um Ric Flair hoje, é o que a gente estava falando, se aparecesse um Ric Flair hoje, não faria sucesso. Me julguem, cara, mas não faria sucesso. Eu não sei, cara. Ele marcou muito esse estilo de Rio, né? Do Rio covarde, o Rio medroso, sabe? Ele marcou muito, muito, muito essa parte da covardia, da maldade, de ser, sabe, escorregadio e tá sempre roubando. Pô, o Rio que se acha todo cheio de pompa, as roupas dos shows, quase um pavão, o Ric Flair, sabe? E tem um detalhe muito, assim, que explodiu minha cabeça quando eu descobri isso, é que o Ric Flair, ele não inventou o personagem, né? Ele herdou o personagem de um cara antigo que era o verdadeiro Nature Boy, esqueci o nome dele agora, mas quase lembrando o nome, mas é um cara que ele tinha esse personagem, ele foi o primeiro. Ele considera que ele foi a primeira gimmick do Pro Wrestling, foi desse cara de Nature Boy, e ele era esse cara que ele se considerava o mais belo de todos, o mais excelente, o intocável, ele era assim. E o Ric Flair, ele copiou essa identidade para ele. Ele veio depois copiando totalmente esse personagem. E ele que explodiu absurdamente. Quantas cenas você vê aí do Ric Flair olhando para o câmera, né, e falando, e não para de falar, e eu vou bater em você, e eu vou fazer isso. Ele não para, ele vai embora, ele é envolvente, cara. E o dele, como que uma coisa tão boba, tão simples assim, pode ser tão envolvente, que hoje qualquer pessoa faz um shopping, a plateia grita, por conta dele, que ele marcou realmente. Marca registrada, virou uma marca registrada. Mano, você falou isso, enquanto você falava, Leandro, eu também via um vídeo dele falando pra câmera no momento que você tava falando, que ele falava olhando pra câmera, e é contagiante, cara. É contagiante ver o Ric Flair falando pra câmera, cara, é um negócio muito... tanta coisa falando, e o cabelinho dele aparecendo plumas de pavão. Muito lindo, cara, é muito lindo, é hipnotizante, é muito da hora. Não, e o pior é quando o cara ganhava dele na promo, né? Ele tava perdendo na promo, o cara falava algo que deixava ele sem saída. Aí ele tirava o terno, jogava o terno no chão, corria até a corda, voltava e dava um elbow drop no próprio terno. E o público ia pro lado dele. É aquilo, como você vai ganhar
uma discussão de alguém que tacou o terno no chão e pulou em cima dele. Cara, eu lembro de ver ele fazendo isso na cerimônia de aposentadoria dele no Raw, cara. Eu lembro dele fazendo isso, jogando a jaqueta no chão e dando o elbow drop. Olha só. Não, e quando teve, eu acho que foi o Jay Little que incorporava o personagem imitando ele, aí ele fez pro Ric Flair, Aí o Ric Flair, não faça o pra mim, aí ele ficava repetindo, um pro outro, igual os doidos, e o público doido com só isso. Não era um mortal, carpado, pirueta, caindo de pé, não, era só um gritando pro outro, Então, isso é doido demais. A maioria dos fãs de luta livre viram, eu, por exemplo, pelo menos no SBT, vi o Ric Flair lutando velho, e eu ficava pensando, quem é esse velho lutando aí? Esse velho querendo em cima da escada, mano, vai morrer. E não é à toa, você vê um cara velho daquele lutando ainda conseguindo entreter, não era à toa, né? Ric Flair, eu acredito que a gente vai falar mais de Ric Flair até o final desse podcast. Próximo nome da lista... outros nomes que aparecem, né, que são muito lembrados, é que o pessoal geralmente foca muito na luta livre americana. Então, eu vou citar mais alguns nomes ocidentais antes da gente ir para o Japão. E temos nomes como o Undertaker. Imagina essa ideia, o Axel. O personagem que eu vou ver aqui é um coveiro, e ele bate em todo mundo, e ele também é um morto-vivo. Vai dar certo? Com certeza. Cara, com certeza. O Undertaker, ele é incrível e ele incorpora muito do que da parte fantasiosa do wrestling, sabe? Pra mim, enquanto o Stone Cold é a parte da trocação, da porradaria, sabe? De sair gritando, bater boca com os outros e tudo, o Undertaker, ele vai 100% pro lado fantasia, sabe? É o que você falou, ele é um coveiro zumbi, sabe? Que levanta as mãos, as luzes acendem, ele vai e consegue invocar raios e fogo dentro do ringue. É realmente, tipo, 100% pedindo para o público deixar a suspensão de descrença, né? E só se entreter, cara. Você só ir pra ver um show. E o cara se manteve dedicado ao personagem e à gimmick por décadas, sabe? Ele simplesmente estava em público, então ele não saía da gimmick. Ele estava em público, ele era o Undertaker o tempo inteiro. E eu acho que essa dedicação dele toda ao personagem foi o que conseguiu manter ele relevante. Não, obviamente não só isso, né? Mas eu acho que a dedicação ao personagem foi uma das coisas mais importantes para manter ele relevante, o personagem vivo e relevante com a mesma gimmick por tanto tempo, sabe? Tá bom que ele teve os momentos lá de American Badass, motoqueiro e tudo, mas ele acabava sempre voltando pro coveiro zumbi. E é fantástico, cara, é fantástico. Ele fez um nome pra ele mesmo. A streak dele no WrestleMania, sabe, de vitórias seguidas, foi algo que ele foi construindo um legado, né? Tá lá e, tipo, acho que nunca ninguém vai conseguir repetir a streak do Undertaker, e é a marca eterna dele na WWE. E é mais um daqueles lutadores que não precisa explicar quem é. Se você mostrar uma foto, tocar uma música, a galera já entende de quem que você tá falando. Assim. É um lutador muito universal. Muita gente conhece ele, até gente fora da luta livre, que não tem contato com luta livre. Se você mostrar uma foto do Undertaker, ela vai ter uma lembrança de algum momento dele, ou de alguma coisa, e vai falar, esse cara é lutador. E isso pra mim é um dos grandes méritos dessa galera, assim, da luta livre. Tipo, você ser reconhecido fora do seu nicho também. Fora da luta livre. Que é complicado. A gente sabe como que a luta livre às vezes, prudente, né? É aquela bolhazinha ali. E você ser conhecido fora é um negócio surreal, cara. Surreal, tipo. Meu pai sabe quem é o Undertaker. E meu pai não gosta mais nada de luta livre. Então, tipo, pra chegar nas pessoas assim, tem que ter muita carga pesada. Fogo, é complicado. Uma coisa que você falou, Jeff, que é realmente muito importante, eu acho que também é um grande mérito, e acho que quase todos os lutadores nessa lista têm isso de
você dá um olhar pro cara e você já entende o personagem dele, sabe? Você consegue tá tudo ali, sabe? Você olha pro Undertaker e você já consegue pegar a intensidade que ele passa, você já consegue pegar qual é a dele, sabe? Você olha pro Stone Cold com aquelas camisas dele lá de, sabe, chegar, raise hell, leave, sabe? O Ric Flair com os hobbies de pavão dele, o Undertaker com o olho revirado, o chapéu e a jaqueta, sabe? Você consegue pegar a essência do personagem só olhando pra ele. E agora assim, a gente já falou, eu acho que dos principais, daqueles que estão sempre nas principais listas. Mas tem alguns nomes que também tem muito destaque, que a gente talvez não dê tanto destaque individual a cada um aqui, mas são nomes que também poderiam lutar ali por esse título de melhor, né? Nós temos o Bret Hart, Vince McMahon disse que considera ele o mais técnico da história. Temos Shawn Michaels, que é um lutador que particularmente é o meu favorito, é um lutador fantástico, completo. Meu favorito também. Chris Jericho, que recentemente fez 30 anos de carreira, lutando até hoje tão bem, com tanta habilidade, se reinventando tão bem como ninguém. E temos também The Rock, um lutador extremamente popular, que hoje já se tornou maior até do que a própria WWE. Hoje ele ultrapassou todos os limites que poderiam colocar. E talvez The Rock ficou maior que o personagem, né? The Rock virou uma coisa, virou um acontecimento The Rock, né? Você fala que existe filmes do The Rock, jeitos do The Rock, é um negócio muito louco, cara. O The Rock cresceu muito, muito, muito. Sim, ele já é uma figura pública à parte. Ele alcançou um nível, um nível muito absurdo, realmente. Muita gente conhece o The Rock. Você conhece o The Rock? Conheço. Você sabia que ele lutava na WWE? A pessoa, não, como assim? E o nome The Rock é o nome de lutador dele. É sério que tem gente que não sabe que ele lutava? Pô, tem, cara. Tem bastante gente que conhece ele só por causa dos filmes. Nossa, eu acho que a maior parte das pessoas que conhecem ele, que eu conheço, né, não conhecem ele como lutador, conhece só como ator. Mas não sabe que ele lutou? Não, é muito comum você encontrar pessoas que não sabem que ele lutava. Que isso? Sério mesmo? Isso daí, isso é absurdo pra mim. Cara, meu cunhado de 10 anos sabe que ele lutou. Mas teu cunhado já viu você assistindo, deve ser por isso. Pode ser também, pode ser. Outros 2 lutadores que podem entrar também nessa lista aí é o Hulk Hogan, que se tornou um ícone da cultura pop, ele se tornou um símbolo, embora um pouco diferente do The Rock. O Hulk Hogan ele aparecia em filmes vestido do personagem Hulk Hogan, né? Uhum. Ele sempre levava a luta livre para onde ele ia. O Hulk Hogan, não, ele é claro que ele não é um cara que surpreende tecnicamente, era um cara extremamente limitado, mas a popularidade e a habilidade dele de levar o público para onde tinha que ir, talvez poucos conseguiram fazer isso na história. Eu acredito que ele foi um dos que mais popularizou a luta livre no começo da WWE, WWF. Ele que, tipo, massificou, né? Que ele tinha um personagem muito forte, um personagem muito carismático. E o que você falou, ele chegou a aparecer em filme, né? Apareceu no Rock 3, apareceu em Gremlins, sabe? Como personagem. Ele tava realmente massificando a luta livre. Todo mundo conhecia quem era o Hulk Hogan, sabe? Acho que até que no Brasil, todo mundo, sei lá, da geração passada, os nossos pais, sabe? Os nossos avós, sabe? Conhecem o Hulk Hogan. O meu tio uma vez me viu assistir um luta livre e ele falou, é o Hulk Hogan? Aí. O Hulk Hogan é muito melhor. Agora, outro nome também, se a gente tem que falar de Hulk Hogan, a gente tem que falar de John Cena, a alegria do Jeff. John Cena, cara. John Cena eu sempre quero fazer listas aqui do John Cena, falar do John Cena na DC. O Leandro me corta em todos os vídeos. Eu quero só ter um vídeo só de John Cena, os 10 maiores adversários de John Cena. John Cena e sua caminhada no cinema.
10 melhores atalhos do John Cena. Não, eu tenho até nomes, vai ser assim, ó, John Cena, suas melhores cenas. Cara, é um nome que pega. Nossa senhora, Jeff. Tem como a gente cortar isso, Leandro? Não tem, isso daí é uma parte boa. Mas é sério, cara, John Cena é um caso à parte também demais. O quanto esse cara representa a luta livre pra todo mundo, assim. E esse é mais um daqueles que a gente tava falando de, tipo, se você tocar a música dele é um negócio absurdo, né? De, tipo, galera conhecer. O meme também, aquele meme, a pegadinha do John Cena também ajudou bastante, né? Pra caramba. E o quanto o John Cena representa pra tudo, né? Eu acho que ele é um dos mais que levanta essa coisa da bandeira de ajudar crianças. E ele tem uma coisa muito ligada com crianças, cara. É muito bonito, cara. Muito bonita a história de John Cena. A WWE tenta encontrar, né? Um novo John Cena até hoje, não encontrou ainda. Cara, não, ele é de outro planeta, mano. Eu adoro ver aqueles vídeos que os caras ficam vestindo a roupa dele, ele aparece do nada. É muito da hora, muito da hora. Cara, John Cena é uma paixãozinha. Acho que a gente consegue acabar definindo, né, que são os caras que popularizaram fortemente as suas gerações, né, tipo o Hulk Hogan, aí depois o Stone Cold, depois do Stone Cold o John Cena, sabe? Os mais populares, que mais, sabe, massificaram cada um na sua geração. Tem até um detalhe do Hulk Hogan, de quanto vale, né, o personagem, a ideologia, né, que ele traz, porque o Hulk Hogan ele entrava com a música Real American, e a música começa assim: eu sou um americano de verdade, luto pelos direitos de cada homem, eu sou um americano de verdade, eu luto pelo que é certo e eu luto pela vida. Então é uma luta que fala sobre crescer como ser humano juntos, fala muito do sonho americano, né? Eu sou o verdadeiro americano, né? Muito disso, então, a música tinha muito significado para o que ele fazia, né? Que na verdade, isso era puro marketing. Era um marketing muito bem feito, muito bem usado. Até. Né, vazaram já algumas coisas não muito legais do Hogan aí nos últimos anos. Mas de qualquer forma, era essa mensagem que ele passava, né? Ele falava diretamente com as crianças, cara. Ele falava, sabe, coma suas vitaminas, seus cereais, sabe? Faz as suas rezas aí, seja uma boa pessoa. O que eu acho que é muito bom. Ele foi, tipo, por muito tempo, o babyfacezão, o herói da moçada. E eu acho que depois dele veio só o Cena mesmo, pra pegar esse personagem 100% bonzinho santo, depois dele ter a fase rapper, né? A fase rapper é um negócio que a gente não conversa na Powerball Brasil, ponto final. Quer fazer top 10 de John Cena, mas não quer falar da fase rapper. Tá bom. Não, fase rapper é o... Que fase rapper? Ai, meu Deus. Bom, galera, próximo bloco agora, bloco final, a gente tem que falar da parte que mais, eu acho que mais gera polêmica nessas listas, porque o pessoal geralmente faz a lista considerando muito WWE, e sempre tem os defensores do purureso, da luta livre japonesa, falando que a luta livre japonesa é extremamente superior a tudo que é feito no Ocidente. Eu sei que você está ouvindo a gente. Eu não tiro a razão, porque a luta livre japonesa ela é sensacional, embora seja um produto um pouco diferente. E como a gente ainda não falou de lutadoras, né, e esse podcast ele não é especificamente de lutadores de homens, né, tem um nome que é da luta livre japonesa, que é o da Manami Toyota. A única lutadora a conseguir 13 lutas avaliadas com 5 ou mais estrelas. A única, é muita coisa, muita coisa. Ela tem a mesma quantidade de avaliações de 5 estrelas que o Hiroshi Tanahashi, sendo que a Toyota lutava há muito tempo atrás. O Tanahashi está vivo hoje ainda, lutando, né, ativo, e sendo que a Toyota lutava lá para os anos 80, 90, se não me engano. Assim, só pra deixar aqui que ela tá viva também, tá? Sim. Do jeito que ele falou, parece que ela tá morta, mas ela tá viva, tá ali com seus 49 anos. Ela começou, na verdade, jovem demais, né? No final dos anos 80, ela já estava lutando, fazendo já alguns combates.
e foi nos anos 90 que foi uma explosão absurda, né? E ela, lá no Japão, né, tem as federações só de mulheres, né? Ela lutava muito na All Japan Women's Pro Wrestling, né? Que é uma divisão da All Japan Pro Wrestling e algumas outras empresas. Ela já fez aparições mais recentes também, mas o destaque dela, sem dúvida, nos anos 90, nas rivalidades contra a Aja Kong, contra a Kyoko Inoue, fazendo combates absurdos mesmo. Procurem combates da Manami Toyota se você não conhece ela. Tem no YouTube muita coisa boa. E você não vai se arrepender, hein? Não vai se arrepender. Falar, não vai se arrepender, cara. Ela é incrível. Ela lá em 95, fazendo springboards pro lado de fora do ringue, uma técnica, uma velocidade absurda nos strikes, nos golpes. Coisa que a galera hoje em dia tá fazendo e tem muita gente, caramba, olha só como esse cara é inovador. Não, a Toyota tava fazendo lá em 95 e realmente ela é incrível, gente. E tem uma outra lutadora, essa, embora a gente esteja falando agora de luta livre mais focado na luta livre japonesa, tem uma lutadora que não dá para deixar de citar, que é a Fabulous Moolah. Ela é uma lutadora que fez muito sucesso na NWA e na WWF. Ela tem uma marca que dificilmente alguém vai conseguir alcançar na história, que foi um reinado de 28 anos com o título mundial feminino da NWA. E, embora ela tenha manchado muito, o que tenha manchado muito essa imagem de destaque que ela poderia ter, seja quem ela era na verdade, né? Ela, depois da morte dela, que veio à tona as acusações de que ela abusava das lutadoras que estavam sob os cuidados dela. Muitas elas eram escravizadas sexualmente, profissionalmente, de várias formas. Era algo muito sinistro, muito bizarro. E só depois da morte dela, bem idosa, é que isso tudo veio à tona e todas as homenagens, tudo que ela recebeu, as empresas começaram a tirar. Pois é complexo, né? A pessoa que teve uma carreira tão ilustre, né? Momentos tão bonitos de realização, mas por trás dos panos era um monstro. Complexo. Um nome da luta livre feminina que eu acho que tem que ser destacado é a Trish Stratus, mais cedo, Leandro, e realmente não tem como deixá-la de fora pelo tanto que ela fez pelas meninas e pelas lutadoras numa época em que elas eram apenas tidas como coisa para você olhar, sabe? Eram realmente tratadas como objetos e era a luta que tinha que tirar a roupa da outra, luta na lama e tudo mais, e no meio de toda essa sujeira que faziam com elas, ela, Mickie James e Lita, por exemplo, tentaram fazer grandes combates, sabe? Mesmo quando queriam só que elas estivessem lá para ser olhadas, elas foram e fizeram combates muito marcantes que abriu caminho e espaço para a luta livre feminina que a gente tem, né? A gente não teria hoje em dia Sasha Banks, Becky Lynch, Charlotte, se não fosse naquela época por Trish Stratus e Mickie James e Lita. Eu acho que a Trish Stratus das três, sem dúvida, que teve maior popularidade, né? Ela soube se virar muito bem naquela época, embora fosse uma época muito difícil para lutadoras. Mas teve uma lutadora que ela não teve essa popularidade, que é a Trish, mas ela é a maior rival da Trish, né? Que é a Lita, que ela conseguiu um destaque muito, muito legal também. Embora tenha, em alguns momentos ela tenha ido para o padrão divas da WWE daquela época, teve uma época que a Lita, ela estava nem aí, ela ia na direção contrária mesmo, ela era uma lutadora que levava cadeirada nas costas do Triple H. Tem uma luta que ela levou umas 30 cadeiradas no chão já, apagada. Eu lembro disso. Meu Deus, é muito louco, cara, é muito louco. Ela fazendo suicide dive, fazendo um salto para fora, fazendo golpes com armas, fazendo coisas que naquele tempo só os homens faziam. Então a Trish, ela começou a romper essa barreira também, que só os homens podem lutar desse estilo. Ela quebrou muito esse preconceito que tinha com a luta livre feminina. E muitas lutadoras hoje, sem dúvida nenhuma, se inspiram nela, né? Sem dúvida, Sasha Banks, Bayley, se inspiram muito no que a Lita conseguiu, né? Conquistou por elas. Né? Uhum. Mais do que só os homens faziam, só
podiam fazer, né? Porque, como verdade. a gente disse, a gente já tinha mulheres no Japão e 90 lutando muito acima do que muito homem aí. Então é um Verdade. pouco de como deixavam elas fazer isso ou não. Tem até um vídeo muito bacana, se vocês pesquisarem aí na internet, que são as mulheres fazendo, na WWE, fazendo golpes que elas tinham sido proibidas, e uma galera assim do lado de fora, umas lutadoras do lado de fora, tipo, comemorando muito, porque elas não podiam fazer aqueles golpes, e mesmo assim elas iam pro ringue e faziam. É maravilhoso de ver esses vídeos assim, eu acho muito louco. E é isso, cara. Luta livre feminina existe, é muito bom e a gente tem que consumir. Fica só o recado. Agora os próximos nomes recado muito bom do Jeff. Eu quero esse vídeo, Jeff. Eu não conheço, não. Quero muito. Eu vou Agora, mandar. faltam os lutadores históricos japoneses, né? Vou começar por ele. Rikidozan. Nunca vi nada de luta dele. Nada assim. Eu já devo ter visto vídeos, aqueles vídeos. Eu acho que tem vídeo preto e branco dele, daquele que a tela toda embaçada, não dá pra ver nada direito. Mas o Rikidozan foi aquele que levou o Pro Wrestling pro Japão e fez e criou, né, o Puroresu, criou o estilo de luta livre que hoje é considerado por muitos como o melhor do mundo. O Rikidozan, então, ele tem o peso, né, de ser por ele ter realmente marcado a história, por ele ter criado algo. Então, o Rikidozan merece sim estar nessa lista de melhor do mundo, disputando aqui o primeiro lugar, junto com todos esses outros, né? E é mais um que teve um final trágico. Ele foi assassinado pela máfia. Olha que loucura, gente. Tem mais um vídeo que eu vou indicar aqui, que é o de rádio de Pilha Drive, que é um parceiro nosso que tem contando a história do Rikidozan, do assassinato, tudo. É um vídeo bem legal. Vocês podem conferir também um pouquinho mais sobre a história dele. Dá até para fazer um filme com a história do Rikidozan, né? Se não já existir, né? Pois é, né? O cara, o pai do Progresso, assassinado pela Yakuza, sabe? Ia ser maravilhoso, ia ser Rikidozan dos lados. Eu não entendi a piada do Jeff. Qual foi a piada que você fez aí, Jeff? Rikidozan dos lados. Tipo, dosando, entendeu? Nossa senhora. Tem que cortar, Leandro. Tem que cortar essas partes. Essa parte eu vou te cortar. Se por acaso ficou aqui, foi sem querer, tá, pessoal que está ouvindo? Agora são os dois últimos nomes dessa lista. Eles estão entre os meus lutadores favoritos. E a luta desses dois juntos, para mim, são as melhores que existem. Que é Mitsuharu Misawa, o lutador que foi mais avaliado com lutas de 5 ou mais estrelas. Ou seja, ele teve 25 combates avaliados nesse alto nível. Então, cara, como não citar o Mitsuharu Misawa? Citando também que ele foi um Tiger Mask, que já lutou com esse personagem. Ele foi o fundador da Pro Wrestling Noah. E ele teve um final, né? Ele morreu lutando. Então, o cara deu a vida, literalmente, pela luta livre. Até quando ele lutava um pouco mais velho, ele acabou tendo esse acidente, né? Tomou um back suplex e acabou falecendo dentro do ringue. Se você não conhece Mitsuharu Misawa, você está perdendo um dos melhores lados da história da luta livre. Os melhores combates que eu vi na minha vida foram do Mitsuharu Misawa. Gente, só para você parar e analisar a constância de lutas 5 estrelas do cara, 25 lutas 5 estrelas, é um absurdo, sabe? Não tem como... O talento do cara é inquestionável. Quando a gente vê hoje uma luta 5 estrelas, a gente já fala, uau, cara, uma luta 5 estrelas. É preciso assistir toda a luta do cara, toda a luta ser, uau, cara, 5 estrelas. Loucura demais, mano. É difícil você achar uma luta dele que não seja perfeita. É basicamente isso. E o outro cara que só tem 2 lutas a menos, que ele não ganhou 5 ou mais estrelas, ele teve 23 avaliações. Eu gosto muito do Misawa, mas meu favorito no Japão é ele. Kenta Kobashi. Ele que fez combates históricos contra o Misawa, ele que foi um lutador que lutou aí até bem coroa já, ele lutando e fazendo combates incríveis. Pô, 23, cara, dá para botar eles até
no mesmo nível ali, porque é só 2 de diferença. Então, cara, Kenta Kobashi, 23 estrelas, fazendo o melhor lariate que existe no mundo. Até contra o Samoa Joe já lutou, Kobashi. Samoa Joe contra... Ele já lutou um tempo na Ring of Honor, eu acho que... Eu não sei se foi só contra o Samoa Joe, mas esse combate, inclusive, contra o Samoa Joe foi muito bom. E também o Samoa Joe já lutou com o Misawa, né? Tem esse detalhe. O Samoa Joe. Samoa Joe nessa lista também aqui. E hoje ele tá comentando lutas no Raw, cara. Que é isso? Que é a vida, hein? Mas agora que a gente já falou de muitos lutadores, mais de 850, eu quero saber a resposta definitiva de vocês, cara. Eu quero saber a resposta definitiva de vocês. Quem é o maior lutador de todos os tempos da luta livre mundial? Vocês têm uma resposta? Olha, eu tenho uma resposta que é eu não sei. Eu não sei. Ele é o famoso manteiga. Olha, o Alex, eu vou dar tempo para você pensar aí, porque tem que ter o nome. Tem que ter o nome. Mas então, olha, o meu favorito é o Shawn Michaels. O Shawn Michaels, pra mim, é incontestável dentro do... O maior lutador da história da luta livre mundial. Shawn Michaels. Aí eu não sei, é o meu favorito. O Shawn Michaels é o meu favorito, mas o que eu tô pensando? É o maior, ó, o Axel, a gente vai colocar na matéria de amanhã. A Axel diz que o maior lutador de luta livre mundial é o Shawn Michaels. É isso. Ai, meu Deus. Mas então, o Shawn Michaels, pra mim, ele é incrível, porque ele tem uma técnica incrível, ele tem o carisma incomparável e a quantidade de lutas, sabe, sensacionais que ele fez, a quantidade de rivalidades, o peso que ele traz, e fora a importância que ele teve também, né? Ele teve numa transição de gerações na WWE e ele conseguiu ser, entre aspas, top guy nas duas, né? Eu vou te jogar no fogo, Axel. Meu Deus, vai jogar o Axel no fogo. Você tem que dar o nome, Axel, e aí eu vou fazer o seguinte. Shawn Michaels ou Hulk Hogan? Quem foi maior? Quem pra você é o maior? Para com isso, Jeff. Eu não fui nem eu falei nada. Já é o ato falho por causa das piadinhas do Jeff. Mas, cara, eu acho que é o Stone Cold. Ué, ele nem tava no nome. Não tava, mas era Hulk Hogan, o Shawn Michaels, ele responde Stone Cold. Axel é o maior manteiga da Powerbomb Brasil. Ele escorregou bonito. Mas então, Shawn Michaels é o meu favorito, mas eu reconheço que a importância do Stone Cold, de ter popularizado a luta livre, de ter carregado nas costas a WWE por muito tempo e ter mantido ela no topo no período de transição que foi lá dos anos 80 até os 2010 e 2000 e poucos. Sabe? Eu vou falar por último. Leandro, você então. O melhor lutador para mim na história é difícil demais. Eu sou péssimo de fazer essas coisas, mas como eu dei uma lida hoje, eu dei uma pensada boa. Feminina, eu vou colocar a Manami Toyota, mas colocando no geral, ela não é a maior da história, assim, de todos. Misawa foi incrível, qualidade de combate maior, mas o Misawa, ele era muito bom para o estilo japonês e ele não dá para incluir ele num sentido mundial, sei lá, porque eu acredito que tem muita gente que não conhece até e tal, então eu acredito que Misawa em técnica é perfeito, mas tem gente melhor. E aí fica com poucos nomes, que para mim o Hulk Hogan tem uma importância absurda para a luta livre, mas ele era muito ruim no ringue. Até pra época lá antiga. Então, gente, quem será? Eu já sei. Então a gente vai ter Stone Cold Steve Austin, Undertaker e Ric Flair. O Stone Cold Steve Austin ele foi fenomenal. Ele foi o cara certo para a atitude era, foi o cara certo para o que ela significava, mas eu acredito que ele não ainda é o melhor. Undertaker, ele é o cara que passou por décadas e décadas e ele é o único. Se o Undertaker aparecer de bengala no ringue e bater com a bengala em alguém, o público vai querer pagar e vai encher estádio para isso, porque
ele se tornou um ícone de verdade. Mas Ric Flair, Eu sabia. Ric Flair, ele é a luta livre encarnada, como eu disse no começo. Ric Flair, ele consegue conduzir, sei lá, o Stone Cold Steve Austin a gente falou, né? Que ele tá acima do que é ser heel e face. E o Ric Flair dá um soco no saco do outro e a gente comemora. Ele cai no chão. É porque não é o seu, né? É porque não é o seu. Exatamente. O Ric Flair apanhando é legal de ver. O Ric Flair falando ou fazendo qualquer coisa é perfeito. Então, no sentido pro wrestling, juntando tudo, o Ric Flair para mim é maior. Fora o talento técnico dele também, né? O cara também mandava muito. E para época, no que eles podiam fazer, né? Ele tinha a técnica de acordo com aquela. Talvez tivesse muita gente melhor que ele tecnicamente, tudo bem. Mas, no geral, até o Axel disse no começo que o equilíbrio ele é muito importante. Eu ia até falar, mas esqueci, que é muito importante ter equilíbrio, mas na popularidade o cara ele tem que ser exagerado. Sim, então, sim. O Ric Flair é equilibrado em técnica, em tudo, mas na questão popularidade ele extrapola tudo. Tô quase mudando meu voto. Quase mudando meu voto aqui. Tá quase me convencendo. Pera, que tem o meu. Tá quase me convencendo a ir pro lado do Ric Flair também. Mas vamos lá, vai lá, Jeff. Vamos ver o Jeff. Vamos ver se o Jeff vai convencer a mudar. Vamos lá. A pessoa que eu escolhi é um ótimo lutador. É o cara nas promos. Dentro do ringue, fora do ringue. Mantém a luta livre viva. Sempre falou bem. É excepcional, é um cara, tipo, show de bola, as pessoas gostam dele. E eu vou falar quem é, não só falando, mas, ó, vou tocar no coração de cada pessoa agora. Assim, ó, o maior lutador pra mim da história da luta é esse daqui, ó. E John Cena! Jeff, o áudio vai ficar ruim mesmo. É John Cena. John Cena é o maior lutador pra mim, cara. É por uma questão de coração mesmo. E o Jeff deixa a emoção falar mais alto. Eu falo com a emoção mais alto. E pra mim, carisma é uma coisa muito importante, muito importante. E o que o John Cena significa pra luta livre e pra mim como pessoa, assim, também, que, tipo, começou a acompanhar WWE lá no... É um negócio surreal o quanto ele significou luta livre, o quanto ele significa luta livre, o quanto ele significa para muitas pessoas, tanto da luta livre quanto fora da luta livre. Então, por conta de todos esses quesitos aí, cara, John Cena para mim é um cara que é difícil de alcançar uma pessoa assim igual John Cena, cara, por tudo que ele representa. Eu entendo as pessoas ganhando 70 mil estrelas, fazendo golpe diferente, o que significou no passado, mas John Cena é um cara que hoje significa ainda muito pra luta livre, e por isso, pra mim, John Cena é o nome. E vai ter o filme dele do Esquadrão Suicida, todo mundo assistindo lá, e uma série também. Quem tem uma série no HBO Max, cara? Só o John Cena. Então, pra mim, isso aí é um assinado, um tratado aí de que John Cena é maior. Não, eu acho que não tem como querer desqualificar o Cena, é impossível. A importância que ele teve foi gigante, né? Aquela coisa. O Hogan passando tocha para Stone Cold passando tocha para o Cena. Sabe? É o maior da geração, o cara que mantém o produto popular, que mantém o produto no alto, né, onde deve ficar, e tenta levar a mensagem positiva, a mensagem boa, e fala diretamente com as crianças, e, sabe? É o herói do povo. Eu acredito que o wrestling sempre tem que ter um herói, sabe? Sempre tem que ter um bom samaritano, um grande representante, mocinho da galera. E o Cena foi isso tudo, sabe? Depois da fase rapper, é claro. Esqueça a fase rapper. Esqueça. Isso não existiu. É um surto coletivo. Melhor John Cena é o Dr. Orthogonomics. Eu vou jogar o Jeff no fogo também. Que isso? Jeff, meu Deus. Quem foi maior, Jeff? Quem foi maior na história da luta livre? Não de tamanho.
John Cena ou Shawn Michaels? Ó, eu vou falar alguns nomes, tá? John Cena. Shawn Michaels. John Cena ou Hulk Hogan? John Cena. Hogan. John Esse aí eu Cena, dou empate, não tem como. Eu dou empate. John Cena ou Stone Cold Steven Austin? Stone Cold. Não, mano, John Cena. John Cena, eu vou manter meu voto porque eu só volto atrás. Tá bom. E agora, John Cena ou The Rock? E aí, Jeff? Pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o podcast.